Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o culto dominical, culto da família. E gostaria de acrescentar nessa noite, culto de guerra. Sim, queridos, nós estamos trabalhando nesses últimos dias e, como eu falava no domingo passado, nós começamos a fazer uma análise de tudo aquilo que nós temos vivido nesse último tempo. E é incrível, querido, que muitas vezes quando nós analisamos aquilo que estamos fazendo, quando nós analisamos aquilo que tem sido, vamos dizer assim, o nosso ponto de partida, e entenda isso que eu estou falando, comece a chamar as pessoas da sua casa para perto da TV, comece a chamar os teus familiares, envia esse vídeo, ainda dá tempo para outras pessoas. Semana passada a gente pediu isso, e mais uma vez eu quero ressaltar para você dizer um ok sobre esse vídeo, falar ali no chat. É importante tudo isso, porque eu creio que, por causa desse termo que eu usei, culto de guerra, nós precisamos estar unidos, queridos, nos ajuntar, nos colocar em disposição uns com os outros, não em indisposição, mas em disposição uns com os outros, para juntos analisarmos aquilo que nós podemos fazer a partir daqui. Eu quero nessa noite levantar uma voz, querido, não só para que nós, como congregação, Ministério Cristão Fé e Vida, mas nós como igreja, queridos, começamos a orar para que o Senhor nos fortaleça, como nós falávamos semana passada, mas esse fortalecimento no nosso homem interior vai gerar sobre nós uma nova etapa nas nossas vidas. Se nós formos olhar, querido, o povo de Israel ele estava lá no Egito. Eles tinham ido para a terra do Egito por conta própria. Houve fome na terra deles. E lá eles foram para começar a vivenciar algo, porque Deus tinha permitido que José chegasse lá. Você já leu Gênesis conosco no plano anual da Bíblia e você já ouviu nós falando sobre isso, querido. José estava lá porque o Senhor tinha permitido que ele estivesse lá, para que o povo, para que a descendência, ela continuasse, porque se não houvesse José, no momento em que Jacó teve fome e a família teve fome, foi propício o que os irmãos dele fizeram com ele, em tê-lo vendido para aquela caravana que passava e ele ter chegado até o Egito, ele ter passado. E aí, queridos, nós entramos em um pensamento. Nós entramos no pensamento que tudo que nós vivemos, até o presente momento, inclusive essa pandemia, que está nos impedindo de nos reunir novamente. Eu falava, semana passada, que nós temos que analisar o que nós estamos vivendo. E eu continuei analisando a minha vida, continuei analisando a igreja, continuei analisando o ministério, porque, querido, nós precisamos entrar em um pensamento novo, entender o tempo em que nós estamos vivendo. E nos últimos dias nós temos falado muito sobre a oração de Jesus sobre nós. A oração lá do texto que nós temos lido de João 17. E quando ele ora por nós, querido, ele ora dizendo que ele não quer que nós saiamos do mundo. E para mim, queridos, eu tenho tentado entender o que é mundo. Não é só o cotidiano que nós vivemos. Não é só o você sair de manhã e pegar o seu carro e ir trabalhar. Ou você pegar o ônibus e ir trabalhar. Ou você ir a pé. Ou você trabalhar em casa mesmo. Isso é uma parte do teu cotidiano. É uma parte da sequência do nosso dia. Mundo é o todo que nós vivemos. Eu quero que você abra a Bíblia, querido, porque eu quero continuar pensando e eu quero continuar indagando essa questão que nós temos recebido de Cristo, essa oração. Eu não quero que eles saiam do mundo, mas que tu os livre do mal.
E eu já indaguei em vários cultos qual é esse mal. Já falei da natureza humana, falei da nossa mente que precisa ter uma saúde pertinente para que a gente possa conseguir viver melhor, mas que as ansiedades da vida elas vão estar em torno de nós. Muitas vezes essa ansiedade ela se transforma em um problema maior que vira uma depressão, que nos impossibilita de fazer as coisas mínimas possíveis. E no mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos entender tudo isso. Eu estava fazendo essa semana, queridos, um curso de um pastor do Rio de Janeiro. E lá no meio da ministração dele, daquele curso que ele estava falando, e alguns irmãos não gostaram desse pastor que eu estava falando, porque ele é flamenguista, daí o time dele ganhou de um time daqui do Sul, e daí estavam discutindo sobre isso. Mas esse irmão é uma bênção, ele tem um projeto no Rio de Janeiro chamado Raab, que é um projeto que eles pregam para prostitutas. O nome dele é Alain Basílio. Se você puder olhar vídeos desse cara, é muito show. E eu estava fazendo aquele curso e ele começou a falar, gente, a gente tem que se preocupar. E eu estava fazendo esse curso agora na quinta, na sexta e no sábado. E na sexta-feira ele falou assim, nós temos que nos preocupar, a igreja ela tem que começar a olhar, ela tem que começar a pensar o que ela vai fazer com as pessoas, porque hoje a nossa, ele falando, né, a nossa saúde mental está sendo afetada por toda essa questão de impedimentos, o agravamento da pandemia, a falta de compreensão sobre algumas coisas, a variante, como alguns falam, e alguns dizem não existe variante, outros dizem existe variante. Cara, eu não sei exatamente, eu não sou um cientista. Apesar de eu ser um cientista da palavra, de ler a palavra e tentar estudar ela, nesse sentido. Mas eu não sei, eu só sei que enquanto não houver uma diminuição do número de pessoas nos hospitais, enquanto não houver uma manifestação poderosa de algo sobre o povo, para que nós saiamos dessas restrições, nós vamos continuar em restrições e as coisas tendem a piorar. E aí quem sofre? O nosso pensar. Então, esse irmão falava, nós temos que ter saúde mental. E aí eu disse assim, puxa vida, olha que interessante. Deus tem nos preparado como igreja. E nessa noite eu quero continuar essa preparação. Eu falei na semana passada sobre nós analisarmos como está a nossa vida com Deus, como está a nossa vida de relacionamentos, como está a nossa vida em questão financeira, que pode afetar o nosso relacionamento, que pode afetar a nossa vida com Deus. Se você não notou, é aquele tripé que eu estou sempre falando, né? De vida com Deus, vida de relacionamento, e aí interpessoal, né? Eu dando valor ao interpessoal, estou dando uma olhadinha aqui, colando, e a nossa questão da nossa vida financeira, que abrange muitas vezes quem nós somos. Porque se você for olhar Jesus, querido, ele era pobre. Ele era pobre. Ele era pobre porque quando eles chegam em um determinado lugar, eles dizem assim, Senhor, o povo está aí, na verdade ele fala, né? O povo está aí, o que a gente vai fazer, meus discípulos? Ah, Senhor, mas nem que nós tivéssemos todo o dinheiro. E outra, ainda tem um detalhe, né? Isso é a multiplicação dos pães que eu estou falando. E tem um outro detalhe, ele ainda tinha um tesoureiro que roubava da bolsa. Então ele era um homem que não tinha condições. Tem um momento que ele diz assim, ó, o filho do homem não tem aonde recostar a sua cabeça. Ele não tinha grana para pagar uma hospedaria. Então, a condição dele era uma condição difícil. Isso é mundo, querido. Eu estou pegando o gancho do que eu estou falando lá. O que é mundo? Como é o meu relacionamento com Deus, isso faz parte. Como é o meu relacionamento com as pessoas à minha volta. Como é a minha condição financeira como um todo. Como eu trabalho, no que eu trabalho. Tudo isso, querido, é mundo. E isso vai fazer com que nós venhamos a compreender o todo que nós temos que viver. Por isso o título, querido, o título dessa palavra é essa. Não é tempo de desistir, querido. É tempo de ir à frente. É tempo de manifestar aquilo que o Senhor está manifestando no nosso coração, de uma vida plena no Senhor. Eu quero que você, nesse momento, coloque a mão sobre o peito, como nós fazemos no culto presencial muitas vezes, e diga assim, Senhor, não é tempo de desistir. É tempo de
intensificar a minha busca a ti, para que eu seja alguém melhor para as pessoas que estão em volta de mim e tudo aquilo que... E aí, querido, nós lemos na... Deixa eu me ver. Nós lemos no sábado. No sábado a gente falou sobre isso. De Deuteronômio 28, um dos textos mais decorados pelos cristãos. Bendito serás na cidade. Nani Azevedo canta uma música que fala sobre isso. Bendito serás no campo. Bendito será o fruto da tua amassadeira. Tu emprestarás a muito, mas tu não tomarás emprestado, porque tu serás cabeça e não cauda. E nós nos enchemos de algo. Puxa vida, que texto! Mas muitas vezes nós nos esquecemos, querido, que esse texto é uma promessa condicional de se nós firmarmos o nosso coração, se nós entrarmos na presença do Senhor. Abre comigo lá, querido, vamos passar para a palavra para que nós entendamos aquilo que Deus tem para nós nesses dias. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 22, Jesus ele está curando, ele está discipulando, ele está manifestando o amor do Pai. E aqui exatamente no versículo 22 a gente cuida. E está escrito assim, ó. E ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e viajando em direção a Jerusalém. Gente, isso é chave para aquilo que eu quero falar nessa noite. Ele caminhava em direção a Jerusalém. Queridos, se nós formos fazer um estudo mais aprofundado das Escrituras, e até um estudo assim como eu faço, que não é tão profundo, porque eu não uso tanta coisa, vamos dizer assim, histórica. E até uma dificuldade que às vezes a gente tem, querido, a gente olha e a gente lê a Bíblia e tem uma dificuldade de entender que a forma como a Bíblia, e daqui a pouco você não sabia isso, mas eu vou te passar isso, né? A forma como a Bíblia ela é escrita, a forma como ela foi disposta em livros, a cronologia dos livros, ela não é uma cronologia correta. E aí você vai me dizer, aí o meu primão Regis lá de Celso Ramos vai dizer assim, Miguel, deu um nó na cabeça das pessoas. É para que a gente entenda, querido, que é importante compreender a cronologia das coisas, o tempo vivido. Você dizer que você é uma pessoa madura, que você amadureceu, alguém automaticamente vai dizer assim, tá, mas como tu amadureceu? Aí você vai dizer, porque eu vivi isso, isso, isso e isso. Uma crescente, uma subida de uma escada. Se nós formos olhar a forma como Jesus viveu, nós vamos ver uma questão cronológica da vida dele até ele chegar à cruz, morrer e ressuscitar, para que tudo aquilo que foi prometido se cumpra. Então, essa cronologia, essa escada que ele subiu, era necessária. Então, queridos, não tem como pular degraus, subir mais rápido, a gente cai. E o nosso problema, e o título desse culto é isso, da gente não desistir agora, é que muitas vezes nós subimos alguns degraus e nós estamos amadurecendo, nós estamos no propósito, mas daqui a pouco a gente desce 2, 3 degraus. A gente sobe um degrau, desce 2, 3, a gente sobe um. Então, a gente vai ter que voltar em degraus que a gente já subiu 2. Vamos numerar assim, queridos, 1, 2, 3, 4, 5 degraus que a gente tem que subir. Se eu subir 3 degraus e eu descer 1 degrau, 2 degraus, eu vou voltar lá para o primeiro degrau. E aí eu tenho que repetir a minha subida aqueles degraus 2 e 3.
Então, muitas vezes a gente não entende que a vida ela tem que ter essa cronologia, ela tem que ter esse crescente, ela tem que ter essa subida. E Jesus viveu isso. Ele curava, ele pregava, ele nasce numa cidade pequena, ele nasce numa cidade opressa, ele nasce numa cidade que não tem respeito por ninguém. Ele nasce numa cidade, querido, que eram poucas pessoas, e ele vai andando, e o andar dele vai aumentando o número de seguidores dele, até ele chegar na cidade chamada Jerusalém, que era o quê? A capital do povo de Israel, a qual tinha vindo a promessa. Gente, isso é muito importante, esse versículo 22 diz que ele caminhava para Jerusalém. E quando ele caminha para Jerusalém, ele caminha para a morte. Ele caminha para o final da história. Para muitos. Porque para alguns ali começa a história. É muito filosófico isso que eu falei. Mas é para nós compreendermos, querido, que nós temos que seguir adiante. Nós não podemos parar nessa pandemia. Eu estava sentado fazendo esse curso desse irmão, e o curso desse irmão é sobre evangelismo. Pastor, o senhor é louco? Como é que o senhor vai fazer um curso de evangelismo no momento que todo mundo parou de sair para a rua? Exatamente isso, querido. Nós, como filhos de Deus, temos que entender que não vivemos na pauta deste mundo, como Jesus falou. Eu não oro para que os tire do mundo, mas para que tu os livre do mal. Romanos capítulo 12 disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vós. Então, queridos, mesmo eu vivendo em pandemia, mesmo eu vivendo em isolamento, eu não posso parar. Eu posso não receber as visitas que eu recebia antes, é verdade. Pode ser que eu não possa sair para a praça, mas eu observo no meu viver a oportunidade e eu falo do amor de Deus por mensagem de WhatsApp. Mas eu não quero entrar nesse mérito, querido, eu quero continuar e quero pedir para você ler ali no versículo 24, quando é indagado Jesus, alguém olha para ele e diz: mas Senhor, a salvação, muitos serão salvos. E ele diz assim, esforçai-vos. Eu continuo repetindo o título dessa ministração. Não é tempo de desistir, querido. Não é tempo de desistir. Não é tempo de voltar para trás. Não é tempo de retroceder, mas é tempo de avançar. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. Por que não serão capazes? Porque, querido, quando uma porta ela é larga, a gente dimensiona com facilidade ela. Lá, é aquela porta, uau, vai todo mundo junto. É fácil. Mas quando a porta é estreita, eu preciso ter, em primeiro lugar, uma visão boa. Se eu estou distante do meu alvo. Eu tenho que ter, na questão da porta, né? E eu não quero nem entrar no mérito, querido, agora, do todo dessa palavra, mas eu quero que você observe isso assim. Ele olha e diz: a porta é estreita, e eu nem vou dizer que é larga é a porta que conduz à perdição, só vou falar da porta estreita, que ela é para aqueles que se esforçam, é para aqueles que querem continuar, para aqueles que não estão desistindo. Eu analisei isso, querido, da semana passada para cá, quando nós estamos fazendo esse pensamento, esse tempo de quaresma, esse tempo de antes da Páscoa. Esse tempo, queridos, eu estou pensando o que nós estamos fazendo como igreja. O que eu, Miguel, estou fazendo como pessoa. O que eu estou fazendo? E ir para frente e continuar naquilo que Deus tem para nós, querido. Lê comigo um outro texto, porque eu quero chegar a um texto final. Isso é só introdução, tá? Só introdução. Lá no versículo 31 do capítulo 13, Jesus olha e diz assim: no mesmo dia vieram fariseus e disseram: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele disse: ide e dizei àquela raposa,
Eis que eu expulso demônios e realizo curas. Hoje e amanhã e no terceiro dia serei aperfeiçoado. Jesus estava falando da morte dele, mas eles não compreendiam. Eles não compreendiam que eles eram todos parte de um cenário, de um pano de fundo para algo maior. E aí ele continua e diz assim: todavia devo caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não pode um profeta perecer fora de Jerusalém, o lugar da adoração, o lugar da permanência. Todos diziam naquela época, querido, nós temos que entender, por isso que eu estou falando dessa questão toda de mundo, e se você é uma pessoa perspicaz no pensamento, você vai notar que nós vivemos hoje em um tempo que todos estão apavorados com tantas coisas, mas não entendem que o lugar principal é Jerusalém. E quando eu falo em Jerusalém, é a cidade também, mas é a questão espiritual. Dentro da análise que eu fiz na minha vida, eu olhei e nos olhei muito, às vezes, falando de coisas mais do nosso mundo cotidiano, no sentido de que nós temos nos preocupado muito conosco e não com o nosso espírito. E aí Jesus continua e olha no versículo 34 e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te os teus filhos, como a galinha junta sua ninhada debaixo das suas asas, e vós não quisestes. E, querido, aqui eu gelei, eu amo esse texto. Para mim é um dos textos mais lindos que tem de Lucas. Mas eu gelei, porque muitos de nós, ou em muitos momentos, nós não temos olhado a questão profética do momento que estamos vivendo. A pandemia, queridos, ela tem várias, vamos dizer assim, várias óticas que a gente pode ver ela. Mas eu tenho que compreender uma ótica exclusiva. Deus está no controle de todas as coisas. Você precisa usar máscara. Você precisa não andar em aglomerações. Porque senão, segura a bomba, querido. Segura a bomba. Porque senão você vai estar desafiando o teu próprio Deus no propósito que Ele tem para ti lá na frente. Nós não entendemos isso, né? Nós olhamos e pensamos assim: se Deus quiser que eu parta, ele é poderoso e ele está à frente de tudo e eu não vou ter nada. Queridos, nós não podemos desafiar algumas coisas. Nós temos que nos cuidar. É óbvio que se Deus quiser que Deus permitir que algo aconteça conosco, é porque Ele tem um propósito maior, não só. E aí o problema é que nós pensamos muitas vezes só em nós. Mas nós não notamos que o todo também vai ser atingido. Então, tudo está no controle do Senhor. E aqui nesse momento Jesus está olhando eles e está dizendo assim: cara, vocês estão olhando para tudo, menos para onde vocês deveriam olhar, que é para mim, que é para o meu viver, que é para o meu manifestar do último tempo. E hoje, queridos, eu digo que essa pandemia, ela é o início, Mateus capítulo 21, ela é o início das dores de parto. É o início das dores da partuente para que venha o tempo de nascer novamente. Ou nascer o filho. No sentido figurado, dos últimos e do final dos tempos. Então, querido, nós precisamos compreender, e eu quero progredir nesse pensamento. Lá em Lucas, continuando em Lucas, eu quero que você abra em Lucas 15. E aí nós vamos para o texto que eu quero falar nessa noite. E, na verdade, não vai dar tempo de falar tudo que eu quero falar. Mas vamos lá. Lucas 15. Lembrando, queridos, que se você for olhar em Lucas 14, ele fala sobre o momento de Jesus ali.
Quer ver, ó? No 17. E enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, pois, todas as coisas estão preparadas. Ele está falando do momento da boda, ele está dando uma parábola para eles. E ele faz essa parábola das bodas, ele faz a parábola da ovelha perdida. Presta atenção. Ele faz a parábola das bodas. Vamos recapitular. Primeiro, ele fala que a porta é estreita. Na verdade, ele está indo para Jerusalém. Ele fala de porta estreita. Quando ele está chegando em Jerusalém, ele olha Jerusalém e fala para ela que ela é um lugar onde mata profetas. Depois ele fala da parábola das bodas. De um dia chegará o momento do casamento, o tempo final. Depois ele fala das 99, das 100 ovelhas. Que um pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas, sendo que uma se perdeu. Ele deixando as 99 no curral, e aí dá uma representação, né? Ele deixou as 99 e foi buscar uma. Sim, porque as 99 estavam bem supridas. Estava com a saúde mental em dia, estava com o seu coração permanente no Senhor, e daí ele foi cuidar daquela que estava doente. E depois ele fala sobre a dracma perdida. Uma mulher perde um valor e ela começa a procurar esse valor falando de algo que alguém perde, mas tem que ter diligência para voltar e recuperar de novo. E aí no capítulo 15, texto conhecidíssimo, eu sou também apaixonado por esse texto. Queira Deus um dia que eu consiga expressar isso em letras. Eu tenho esse sonho de um dia poder escrever um manuscrito, alguma coisa bem simples, um e-book, um sei lá o que, sobre esse texto aqui. Lucas 15, 12. Conta assim. Vamos ler a partir... Perdão. Lucas 15, versículo 10. Diz assim: assim eu vos digo, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepender. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dá-me parte dos bens a que tenho direito. Ponto. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem ajuntou tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida, essa tradução aqui eu gosto, com uma vida dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi e ajuntou-se a uns dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele levantou-se, foi para o seu pai, mas ele, estando ainda de longe a caminho, viu seu pai ainda de longe do caminho, viu seu pai e teve compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, então não sou digno que me chames de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traz a melhor veste e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão
e sapato nos seus pés. Trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo aproximar-se da casa, ele ouviu as músicas e as danças. E ele chamou seus servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E eles lhe disse: teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele recebeu são e salvo. E ele irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondeu, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu, contudo tu nunca me destes um cabrito para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Mas vindo esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste-lhes um novilho cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer a festa e alegrarmos, porque teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E aí, queridos, a gente já conhece esse texto de cor e salteado e já ouviu tantas pregações. Eu, por exemplo, na minha vida cristã, o meu pároco, na homilia, pregou dezenas de vezes, principalmente na época da festa maior, da padroeira da cidade. Olha, queridos, eu já ouvi esse texto por grandes pregadores, eu já vi esse texto por grandes homens de Deus, como um livro que eu me apoio de ensino, que é um comentário bíblico de um homem chamado Moody, de um outro comentário bíblico que o pastor Marcos Davi, a pastora Bruna Midero, do N.T. White. Gente, eu já ouvi milhões de pessoas falando sobre... Milhões não, dezenas de pessoas falando sobre esse assunto. Mas o que me chama a atenção é que eu vejo dois rapazes. O texto diz que o mais novo pediu seus bens. E ali, no versículo 12, diz assim, no final dele: e ele dividiu-lhes os seus haveres. Queridos, para um pouquinho. Vamos pensar um pouco. Imagine um filho pedir a sua herança antes que o pai morra. Não era costume. Naquela época, mundo, o contexto em que vivemos, mundo, as coisas que estão à nossa volta. Naquele tempo não era costume dar a metade para cada um. Não era. O costume era dar mais para o mais velho, depois da morte do pai, para começar. Então era uma desonra à família pedir a herança antes. Era como se tivesse dito assim: eu quero mais que tu morra, meu pai. E foi isso que o mais jovem fez. O mais jovem, ele saiu. Eu até aqui anotei, queridos. O filho mais novo é parte da igreja que olha para o seu Deus e quer todas as coisas que ele tem, sem, no entanto, transmitir nada para ele de volta. Entende isso, querido? Analisando o nosso viver nos últimos tempos, analisando essa palavra como um todo, eu vejo três aspectos aqui. O primeiro, de um filho mais novo, que desonra o pai. Por quê? Porque ele quer tudo, mas não quer dar nada ao pai. Esse, querido, eu poderia chamar de hipergraça. Filho do sistema coach. Eu poderia chamar esse filho de filho dos 7 montes. Quem sabe, sabe. Eu poderia chamar esse filho de filho da rosa ungida, da caneta milagrosa, da campanha do sal grosso, da campanha de lavar os pés,
da campanha e do mover de cantar a mesma música 3 horas ininterruptas sem ter a presença de Deus no seu viver. É uma igreja que nós vivemos hoje. E, queridos, tudo isso que eu estou falando é porque eu estou analisando nós como igreja. E muitas vezes, nós como igreja, Ministério Cristão Fé e Vida, abre os teus olhos. Eu poderia até fazer uma coisa mais forte. Poderia fazer daquele tipo assim, ó, Igreja Cristã Fé e Vida. Ministério Cristão Fé e Vida. Ouve, assim diz o Senhor. Não sejai como o filho mais novo, que quer tudo sem entregar nada ao Senhor. Ou não sejamos como o filho mais velho que se irrita porque o mais novo voltou, porque o mais novo se arrependeu e diz assim, esse não tem valor porque um dia deixou tudo. É aquele sistema, querido, de igreja cristã Fé e Vida, não seja assim, que olha alguém fazendo alguma coisa e você tem sempre a forma de dizer assim, ó, mas o pastor não me deu ênfase para mim fazer isso que eu queria fazer. Porque eu queria. Eu tenho aqui na minha memória agora alguém que disse, porque o pastor não fez isso, eu não fiz aquilo. Querido, um pastor, ele não pode ser obstáculo para ti se tu for orar. Porque se é um pastor e ele está na frente de um trabalho, é porque Deus o colocou ali. E Deus pode o tirar dali se ele está errando. E a minha oração nessa noite, numa análise profunda sobre nós como igreja, e tudo isso que eu já li, analisando tudo o que nós temos olhado, se nós temos sido pessoas que temos se esforçado para entrar na porta estreita. Queridos, vamos fazer uma análise rápida, só para mim complementar isso. Esses 2 tipos de filho são 2 tipos de igreja do mundo de hoje. Uma igreja voltada para as coisas sem dar nada e uma outra que faz tudo, mas não vê um Deus verdadeiro que está com ela. Porque ele pensa que tem que estar sempre em atividade para que Deus se agrade dele. Entendeu? Mas nós como igreja vamos nos analisar. Nós oramos junto, querido. Pastor, a pandemia. Caraca, meu. A gente pode por WhatsApp se falar. Ai, pastor, mas se o senhor não falar, se o senhor não fizer, exatamente esse é o problema. Quantas vezes, querido, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreiros que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha pega os pintos debaixo das suas asas. Quantas vezes, querido, eu já liguei, já telefonei, já pedi. Vamos fazer tal coisa, irmão. Fizemos, pastor. É um lamento que eu estou fazendo? Pode ser, querido. É um desabafo que eu estou fazendo? Pode ser, querido. Mas nós precisamos nos analisar. Nós vamos desistir? Porque, queridos, a ênfase maior que se dá é para o filho mais novo e para o filho mais velho, mas se esquece de olhar esse pai sensacional, que não olha a reputação dele e dá para o filho. Um pai que não olha para o outro filho mais velho que chega dizendo assim, eu fiz tudo para ti até agora, mas meu filho, tudo que é meu é teu. Eu anotei aqui, queridos, esse Deus é um Deus tão tremendo que ele tem uma independência em relação a todos nós. Deus é Deus, ele é o poderoso, eu sou. Você sem Deus, eu sem Deus, somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus. Então é um tempo, querido, de nós analisarmos um Deus que é independente, que não precisa de nada. Mas é um Deus também, querido, que tem uma estabilidade, que não muda, que não fica titubeando de um lado para o outro. Essas são as características, querido, de Deus. O caráter de Deus é assim. É um Deus, querido, que é de eternidade, não se sabe nem como, não se há palavra para dizer de início nem de fim, eterno. Esse Deus, querido, é um Deus de onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o pai dos 2 filhos. Esse é o pai que tem valor de uma dracma perdida. É que nós temos que procurar, é a coisa que tem mais valor, é o próprio Deus.
É o Deus Todo-Poderoso que muitas vezes eu fico me perguntando como é que eu vou fazer para viver algo novo na presença dele? Como é que eu vou fazer para viver algo novo no dia a dia? E ele, um olhar de amor, de cuidado e de esperança para mim, diz: cara, não desiste, não desiste, não desiste, mas fica firme comigo. Eu fico olhando, queridos, e fico vendo esse Deus que é um Deus. Wayne Wright fala que ele é um Deus de unidade. Eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão nessa noite se por um acaso eu te desamparei, querido. E eu frustrei a tua expectativa em relação a mim em alguma área da minha vida. Se eu não fui o pai, pastor, cuidador que você merecia que eu fosse. E eu quero te pedir nessa noite uma chance da gente recomeçar como igreja. Uma igreja fundamentada em Cristo Jesus. Uma igreja fundamentada no amor do Pai. Uma igreja que não olha como o filho mais novo querendo sem dar. Ou como o filho mais velho que dá alguma coisa esperando algo em troca, mas não vê que esse pai já deu tudo. Ministério Cristão Fé e Vida. Olhando, eu me preocupei, porque esse texto é uma palavra que Deus deu como igreja. Nós temos nos esforçado para entrar na porta. Nós temos abençoado o profético. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que estão de vento. Nós temos observado o profético no nosso meio. Nós temos observado o profético no meio da adoração. São perguntas, queridos. São perguntas por um tempo que as pessoas elas não têm resposta, mas nós temos. É a própria palavra de Deus. Igreja cristã, Ministério Cristão Fé e Vida. Nós temos ido procurar nós os 99 que estamos satisfeitos e bem cuidados, que temos nos sentido bem cuidados. Nós temos procurado a dracma perdida que perdemos, que pode ser o nosso dom, pode ser o nosso chamado, pode ser aquilo que a gente fez há um tempo atrás e que hoje a gente se desanimou. É tempo, querido, de não desistirmos. Pegando tudo isso, colocando dentro de uma panela e mexendo bem para fazer um bom caldo para a gente tomar, eu chego a uma conclusão. Desde o dia 15 de março de 2020, se não me falha a memória, que foi o primeiro vídeo, nós temos falado sobre o pão da vida. Nós damos tantas palavras, querido. Nós falamos sobre orar a palavra de Deus. Nós falamos sobre permanecer na presença de Deus. Nós falamos sobre tantas coisas, querido. Mas é tempo de não desistir e subir mais um degrau nesses dias. E eu quero ponderar algumas coisas aqui. Primeira delas, querido. Nessa próxima quarta-feira, eu quero que você esteja conosco em oração. Reserve 15 minutos da quarta-feira. Escolha um horário de jejum, da meia-noite ao meio-dia ou do meio-dia à meia-noite de quarta-feira. E vamos jejuar para que o Senhor nos dê força para enfrentar essa pandemia de uma forma mais verdadeira. No evangelismo, no profético, no abençoar a vida das pessoas, querido. Nós precisamos, como igreja, olhar o mundo e entender a oração de Jesus lá em João 17:15. Senhor, eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os livre do mal. O mal que nós temos que nos livrar nesse tempo é o fechando tudo. Desânimo. Como pastor, eu peço perdão.
Como pastor eu digo, não desiste. Volta para casa. O filho mais velho também teve que voltar para casa. Compreendeu o pai que ele tinha. O mais novo voltou arrependido. Vamos viver uma vida de igreja unida. Quero orar contigo, querido. Quero te abençoar. Quero pedir que o amor do Pai esteja no teu coração e que a gente junto possa ver que o Senhor tem muitas coisas. Eu sinto no Espírito que essa semana o Senhor vai manifestar de uma forma poderosa sobre a nossa vida. Se nós dobrarmos o nosso joelho, Ele vai falar conosco em palavras. E eu quero que você me mande essa palavra que Deus te der. Fala comigo. Nós queremos repartir como igreja essas palavras. Se você tiver um sonho, Deus vai ministrar isso no teu coração. Deus vai ativar dons espirituais no nosso meio. Você vai ver, querido. Porque nós nos arrependemos de ser uma igreja que deixou por alguns momentos o mundo entrar no nosso coração. Pai, eu oro nessa noite pedindo perdão, Senhor, se por alguma situação, pela dificuldade que nós estamos vivendo nessa pandemia, do isolamento, de todas essas coisas. Na verdade, Senhor, o isolamento só veio evidenciar algo que já estava no nosso coração de sermos sós. Como o Alain Basílio falou isso, Senhor. Também eu oro, Pai, para que nós tenhamos a ideia, Senhor, completa de quem Tu és para cada um de nós. Um Deus, sim, independente, mas que a cada dia quer que nós estejamos junto dEle, para que nós sejamos dependentes a Ele. Um Deus, Senhor, que é de uma forma especial de união e quer nos unir cada vez mais no Seu amor. Senhor, que a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado esteja sobre nós e que possamos compreender o que estamos vivendo e venhamos a crescer nesse tempo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, último aviso importante. Como não tivemos o culto presencial semana passada, e era a semana de pagar o aluguel, ficou bem difícil. Querido, se você tem seu dízimo, se você tem uma oferta especial, se você é uma pessoa que nunca ofertou, uma pessoa que nunca dizimou e quer fazer isso esse mês, pastor, mas eu dizimava, parei de dizimar e eu tenho vergonha de dizimar de novo. Querido, não faça isso. Entenda que esse tempo é um tempo de nós nos unirmos e é importante nós nos unirmos também nisso, para que a obra seja mantida. Para que o trabalho seja mantido e que, principalmente, querido, o nosso, vou falar assim, o nosso nome não seja colocado como pessoas que não estão pagando. Eu não sei exatamente como nós vamos proceder os aluguéis, porque não tendo o culto, nos falta a entrada, então tem que automaticamente o dono do prédio entender isso, mas geralmente não entende. Mas você, querido, vem e contribui. Essa semana é semana. Pastor, eu não posso. Liga para a gente vai lá com todo o cuidado, com toda a forma que tem hoje de se prevenir para pegar o dízimo ou qualquer coisa desse tipo. O importante é entendermos que somos família. Aqueles que não são família e escutam uma palavra dessas, dizem, eles estão pedindo dinheiro. Não, querido, nós somos de relação estreita uns com os outros que nós podemos fazer isso. Quero deixar então, querido, essa palavra para você. Que Deus te guarde essa semana, participa do nosso plano de leitura anual da Bíblia, outros vídeos que a gente vai estar mandando. Na quarta-feira temos também o nosso culto online. Que o amor do Pai, a graça do Espírito Santo esteja contigo e que o Filho seja o mover da tua vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.